Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Então, estamos na semana da Páscoa, né? Todo mundo comemorando aí no Brasil. Bons cristãos, né? Comemorando aí no Brasil a Páscoa que vocês comemoram agora. Eu tenho que retificar uma coisa que eu disse no vídeo passado sobre da Sexta-feira Santa, né? Eu disse que Jesus morreu na quarta, não foi na quarta ele foi preso. Na quarta-feira ele foi preso, ele estava, né, ele fez a Páscoa com os discípulos um dia antes, né, porque a Páscoa era, na verdade, para ser comemorada de quinta para sexta, na noite de quinta para sexta, mas ele comemorou de quarta porque ele sabia que ele seria preso. Então foi na quarta-feira que houve a cena do Getsemane, e foi na quarta-feira que ele foi preso, né, e levado para Caifás. Todo o julgamento de Jesus foi errado. Todo o julgamento de Jesus foi errado. Primeiro porque na lei judaica era proibido julgar alguém à noite. E Jesus foi julgado à noite. E condenado. Não só julgado, ele foi julgado e condenado por Caifás à noite, pelo Sinédrio. E o que mais me choca é que no Sinédrio haviam pessoas que acreditavam e no secreto seguiam Jesus. Tinha agora eu vou esquecer o nome deles. Tinha o José de Arimateia e tinha o Nicodemos. Os dois eram seguidores de Jesus no segredo. E eles não falaram nada. E Anás conhecia Jesus. Anás tinha levado Jesus quando Jesus tinha 27 anos de idade, e ele foi para Jerusalém para passar aquele tempo antes de fazer aquela viagem pela Europa, né, voltado para a África, em Alexandria, e depois ir para Roma e Atenas. Anás conhecia Jesus. Jesus tinha ido para a casa de Anás. Jesus tinha frequentado as escolas religiosas, que Anás era o supervisor. Então, Anás conhecia Jesus. E ele condenou Jesus. Então, tudo isso, sabe, deixa a gente pensando. Tinha um propósito do Eterno nisso, só pode. Porque haviam homens ali no Sinédrio que sabiam que aquilo estava errado. E por que ninguém se levantou e disse: peraí, a lei não fala para a gente julgar ninguém à noite, tem que esperar o dia clarear. E vocês estão julgando e condenando um homem à noite. Por isso que hoje tem alguns rabis em Israel que falam que o Sinédrio tem que refazer o julgamento de Jesus, porque o julgamento dele foi errado. Ele foi condenado inocentemente numa hora que não era nem para ter julgamento. Então, num futuro não muito longo, vocês podem esperar que haverá em Jerusalém um julgamento, um rejulgamento, uma abertura do caso de Jesus de Nazaré. Olha isso. Vocês podem esperar que isso vai acontecer. Então, estamos aqui estudando sobre a vida de Jesus antes dessa fatídica Páscoa. Ele passou 2 Páscoas antes dessa com os discípulos em Jerusalém. Estamos estudando a primeira em que ele desceu para Jerusalém depois de 1 ano na Galileia, depois de 1 ano com os discípulos, ensinando os discípulos, trabalhando com os discípulos, indo com os discípulos de vila em vila, em volta do Mar da Galileia. O ministério de Jesus, o primeiro ano do ministério de Jesus foi só ali, em volta do Mar da Galileia. Ali onde ele operou alguns milagres, ali onde ele ensinava as multidões, foi ali na Galileia. Aí quando ele desceu, que os discípulos estavam morrendo de medo de descer para Jerusalém, viu? Vou falar uma coisa. Eles não estavam se sentindo tão
Eles não estavam se sentindo tão seguros dos ensinamentos de Jesus. Então, Jesus ainda passou uma semana a mais, que já queria ter descido para Jerusalém, mas ele ficou ainda uma semana a mais. Ele queria descer para Jerusalém no começo de janeiro, mas ele foi descer lá para o dia 14, 15 de janeiro. Por quê? Porque os discípulos estavam inseguros com relação à mensagem, como é que eles iam transmitir todas aquelas novidades em Jerusalém. Porque eles iam confrontar direto com os saduceus, com os fariseus, com os zelotes, gente, que prezavam, que zelavam pelas leis de Moisés. Como é que eles iam dizer que o reino novo que estava chegando não precisava de sacrifício? Para um fariseu. Então, eles estavam se sentindo um pouquinho inseguros com relação a tudo isso. E Jesus teve que enfatizar um pouco mais. Olha, quando você traz uma mensagem, uma nova revelação para um povo que ainda está no velho odre, é muito complicado, é muito difícil. E Jesus entendeu isso quando ele viu que nem os discípulos estavam entendendo a mensagem dele. Ele pensou, eu estou no momento errado. Mas, gente, sempre a novidade, sempre o novo, sempre a nova revelação vem na velha revelação, não tem como ser diferente. Alguns espíritos estão abertos, alguns espíritos que eu falo, algumas pessoas estão abertas, porque o que está aberto na pessoa é o espírito dela, a conexão que ela tem com o eterno, a conexão que ela tem com seu anjo, com seus mentores espirituais. Essa conexão é que faz a diferença. É interessante que tem uma ideia que eu estava estudando outro dia, que é o seguinte: tem eu aqui, o meu ouvido, e tem a mensagem que vem direto do céu para você. Mas você não tem capacidade, as suas antenas não têm capacidade de entender o que o Eterno está falando, porque o Eterno está em raia frequência, uma frequência muito alta, e a sua frequência é pequenininha. Ok, eu vou fazer vamos fazer uma comparação bem terra para a gente poder entender isso. Imagina você na época que a televisão era preto e branco, tá? A televisão preto e branco. Aí lá do outro lado já era colorida, já tinha as cores. A sua televisão aqui não tinha capacidade de pegar as cores. Então, o que teve que acontecer? Teve que haver uma evolução da televisão preto e branco para que ela pudesse conectar com as antenas da televisão a cores. Teve um processo nesse meio. A mesma coisa com a gente. Você não vai poder sintonizar um FM num AM. Não tem conexão. A antena não vai pegar. É isso, a sua antena está muito abaixo da frequência da antena do Eterno. Então, entre você e o Eterno tem que haver uma conexão, tem que haver um transformador que vai transformar a mensagem do Eterno, que está sendo em alta frequência, para a sua frequência que é baixa. Aí entra o trabalho do Espírito Santo. Ele que vai fazer vai tirar o código, como fala essa palavra? Decotizar, né? Vai decotizar essa mensagem para que você entenda. Então, quando Jesus veio, ele falou para os discípulos: eu estou trazendo uma nova revelação. Vocês não estão entendendo agora porque a frequência está muito alta para a sua cabecinha, mas vocês vão entender quando o Espírito Santo vier, né? Então, os discípulos estavam nessa situação, morrendo de medo também,
porque eles sabiam que se você falasse alguma coisa que fosse contra as doutrinas de Moisés, você era considerado um blasfemo e você era morto a pedrada ou crucificado, como foi Jesus. Então, Jesus teve que ensinar, e ficaram mais 2 semanas até que eles desceram. No começo do mês de janeiro, Jesus anunciou que seria. Aí teve o problema, então, do medo, da insegurança, de como é que eles iam transmitir isso. Aí depois, lá para o 15 de janeiro, eles desceram para Jerusalém. Eles foram para a Judéia para participar da Páscoa em abril. Olha, janeiro, fevereiro, março. Quer dizer, haveriam 3 meses, não janeiro, porque janeiro já foi na metade. Aí eles foram descendo devagar, viu, gente? Já nessa época, na Judéia, já havia gente falando de Jesus. Por quê? Por causa de João Batista, né? João Batista ainda estava vivo ainda, ele ainda não tinha sido degolado. Por causa de João Batista. E os discípulos de João Batista também estavam lá em Pela ainda. Aí Jesus foi descendo devagarzinho. Eu até peguei aqui, fiz um mapa aqui para vocês entenderem bem o que a gente está falando, tá? Deixa eu pegar o mapa aqui. Aqui, ó, o mapa. Ops, aqui o mapa, tá vendo? Jesus estava aqui em cima, bem aqui em cima. Aí ele foi descendo. Ele veio pelo lado que hoje é como fala? Essa parte aqui, dessa área aqui, não pertence mais a Israel. Nessa época pertencia a Israel, essa parte de cá. Hoje, gente, como é que chama lá? São os primos deles que moram nessa área aqui. Na Jordânia. Hoje é a Jordânia, essa parte aqui. Aí ele desceu daqui, da Galileia, e foi descendo e parou aqui em Pela. Pela era bem aqui. Eles ficaram em Pela 2 semanas. Tá? Vou deixar aberto aqui, porque eu vou precisar dele de novo. Eles ficaram 2 semanas em Pela. Foi 2 semanas mesmo? Eles ficaram por mais de 2 semanas em Pela. Aí eles confraternizaram com os discípulos de João, que ainda estavam em Pela, porque tinha um acampamento de Pela, por isso que eles ficaram em Pela. Aí depois, e lá em Pela, Jesus falou uma coisa bem interessante. Quando a vontade do Eterno, ele discursou bastante em Pela, ele doutrinou bastante todos os discípulos, não só os discípulos dele, como os discípulos de João. Ele disse: quando a vontade do Eterno for lei para enquanto a vontade do Eterno for lei para você, você não está no reino. O que eu estava querendo dizer? Se você está obedecendo às leis de Moisés, porque as leis de Moisés foram dadas pelo Eterno. Se você está obedecendo às leis, por obedecer à lei, você não está no reino. Porque você não está fazendo do coração. Você está fazendo por obediência e por medo. Agora, quando a vontade do Eterno, quando a vontade de Deus for a sua vontade, você viu a diferença? Tem gente hoje que está na igreja por medo do inferno. E não porque a vontade dela está batendo com a vontade do Eterno. Essa é a diferença. Se você está na igreja porque você tem medo do inferno, você não está no reino. A sua vontade, o seu querer, o livre-arbítrio seu tem que estar com o livre-arbítrio do Eterno. Você obedece ao Eterno por medo ou você obedece ao Eterno porque você está em comunhão constante com Ele? Essa é a diferença, gente. E Jesus disse isso claramente para os discípulos. Ele disse: enquanto a vontade do Eterno for lei para você, você não está no reino. Mas quando a vontade do Pai for a sua vontade, aí sim, você está no reino. E qual que é a vontade do Eterno? Paz, longanimidade, bondade, mansidão. Amar o próximo
como você ama você mesmo, como eu já disse várias vezes aqui. Essa é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É que você seja feliz. Qual é a vontade do Pai? É que você tenha saúde, que você tenha uma vida longa, que você abençoe a terra, que você abençoe as crianças, que você abençoe os velhos. Qual é a vontade do Pai? É que você proteja a natureza, porque Ele criou isso tudo para você. Aí de Pela, eles desceram para Amatus. Eu vou mostrar para vocês o mapa de novo, que eu peguei, né? Então, Pela estava mais ou menos aqui, aí eles desceram para aqui, para baixo. Pela, Amatus. Amatus era uma cidade bem grande, na verdade, era uma cidadela. Tinha um exército muito grande, romano, em Amatus, que ficava bem por aqui. E Jericó ficava aqui do ladinho, bem perto. Gente, mesmo estando em Chipre, eu estou atacado. Eu tenho que tomar. Eu não tomei agora de manhã. O meu antialérgico eu tenho que tomar. Estou tomando 2 vezes no dia, um de manhã e outro de noite. Porque aqui tem muita poeira que vem do deserto, do Saara, vem da África. O vento sopra para a ilha. E aí eu fico assim, né? Então, para mim não tem escape. Ou o Papai do Céu cura essa alergia minha, me fortalece o meu sistema imunológico, porque a alergia que a gente tem é porque o corpo pensa que ele está sendo atacado. Na verdade, ele está, né? Sendo atacado por poeira, por tudo. E como o corpo já não tem mais aquele sistema de proteção por causa da minha idade e tudo, aí ele causa isso. Aí começa a tossir, porque ele está tentando tirar o que entrou pelo nariz, entendeu? Aí ele tosse para expulsar o que entrou. Aí quando eles chegaram em Amatus, eles ficaram mais tempo, viu? Eles ficaram em Amatus, ficaram lá umas 2, 3 semanas. Na verdade, eles ficaram umas 3 semanas em Amatus, falando, pregando. E Jesus não subia em púlpito, não ficava na praça, não. Era aquele método que ele usou de formiguinha, de conversar pessoalmente com as pessoas, né? Aí de lá ele desceu para uma cidade chamada Betânia de Pérea. Pérea era uma área, aquela área todinha. Vou mostrar de novo para vocês visualizarem, terem uma ideia. Pérea era essa parte todinha aqui, ó. Pérea era essa parte todinha, sabe essa marquinha aqui? Tudo isso aqui era uma área chamada Pérea, que hoje é Jordânia. Então, esse lugar, essa Betânia, era nesse lugar, não é a Betânia de Lázaro, não. Era uma outra Betânia. A Betânia de Pérea. E eles ficaram, que Jericó ficava do lado. Aí, em Pérea, nesse lugar, perto de Jericó, porque eles ficavam entre Betânia de Pérea e Jericó. Os discípulos iam para Jericó, voltavam, fazendo esse trabalho de formiguinha. Tá? Eles ficaram nesse lugar 1 mês. Jesus ficou 1 mês nesse lugar. E aí quando Jesus ficava assim, ele ficava, ele não só ficava nos acampamentos, mas como ele também ficava nas casas das pessoas que o convidavam. Jesus era muito amoroso, ele era muito bondoso, ele era muito caridoso, ele tinha uma paciência, o amor, todo mundo que conhecia ele queria que ele fosse para a casa deles. Então Jesus ficava entre o acampamento dos discípulos e a casa das pessoas que o convidavam. Os discípulos de João não desceram com Jesus, viu? Não desceram, eles continuaram em Pela, porque as pessoas estavam indo ser batizados ainda. As pessoas que acreditavam, que queriam esse novo reino do Eterno, elas vinham para Pela,
para poderem ser batizados pelos discípulos de João, porque os discípulos de Jesus não estavam batizando. Não era esse o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era de falar, era de anunciar um novo tempo que o Eterno estava dando. Agora, o ministério dos discípulos de João era de batismo, era da transformação, era do arrependimento do pecado. Jesus trazia o novo e os discípulos de João selavam esse novo. Tá? Então, de lá ele foi para Jericó, ficou um tempo em Jericó também. Ele ficou um tempo em Jericó, ele desceu de Betânia, de Pérea, e foi para Jericó. Em Jericó, Lázaro desceu de Betânia, Betânia da Judéia, Betânia lá de perto de Jerusalém, ele desceu 2 vezes para estar com Jesus, quando Jesus estava em Jericó. E aí ele disse para Jesus que queria que Jesus ficasse hospedado na casa dele quando ele chegasse em Jerusalém. Os discípulos de João, que estavam seguindo Jesus, ficaram em Jericó. Eles não subiram para Betânia de Jerusalém. Eles não subiram para Betânia, do lado de Jerusalém. Eles ficaram em Jericó. Só Jesus e os 12 foram para a casa de Lázaro e Marta. Foi uma festa para Marta, para Maria, né? Foi uma festa de Jesus e os discípulos. E ali eles ficaram. Ele foi para Jerusalém na última semana de março. Quer dizer, ele saiu da Galileia em janeiro, passou por todos esses lugares, né? Por Pela, e até chegar em Pela, ele foi parando também em vilas e falando e ficando alguns dias. Só que ele não ficou muito tempo, como ele ficou em Pela, foi 2 semanas, depois em Pérea, que foi quase que um mês que ele ficou em Pérea, foi 1 mês que ele ficou em Pérea ali, e depois umas semanas em Jericó. E aí ele desceu para casa de Lázaro e Maria, né? Na última semana de março, foram para Jerusalém. Os discípulos de João permaneceram em Pérea e Jericó. Tá? Eles desceram para Jerusalém num domingo. Eles desceram num domingo de manhã, no dia 6 de abril. Eles desceram para Jerusalém. Quer dizer, a Páscoa ia ser uma semana depois, quer dizer, lá para o dia 12, 13 de abril, que seria a Páscoa, né? A Páscoa de Jerusalém esse ano vai ser semana que vem, né? Vai ser quarta-feira, semana que vem. Olha que interessante, gente. Quarta-feira, semana que vem. Vai ser um dia antes da época de Jesus, quando aconteceu na época de Jesus. Porque quando Jesus morreu foi na quinta, e agora vai ser na quarta. Vai ser interessante quando for no mesmo dia, né, da semana. Eu vou até ver quando é que vai ser isso. Aí ele desceu para Jerusalém. Ele desceu para Jerusalém, os discípulos com ele, né, passaram o dia ali em Jerusalém. Ele foi visitar, quando ele chegou em Jerusalém, os discípulos ficaram por ali pelo templo, e ele foi na casa de Anás, que era amigo dele antes, né? Mas Anás, ele ficou muito sem graça, ele ficou muito assim, ele não estava se sentindo confortável com a presença de Jesus. E Jesus percebeu que ele estava assim. Por quê? Porque a fama de Jesus já tinha espalhado. As ideias de Jesus já tinham chegado em Jerusalém. Então já tinha muita gente lá em Jerusalém que tinha vindo para a festa da Páscoa já perguntando: será que Jesus vai estar aqui? Será que Jesus vai estar aqui? Então o Anás percebeu que as ideias de Jesus não estavam batendo muito bem com as ideias do Sinédrio. E aí ele ficou receoso. Aí ele se afastou de Jesus e Jesus sentiu que ele estava com medo, então Jesus também se afastou e falou que quando ele se afastou de Anás, ele disse que havia pessoas que
que prezavam mais a posição social do que abraçar a vontade do Pai Eterno. E Anás era um desses. Mas ele tinha conhecido um grego nas festas lá de Jerusalém, e também quando ele passou pela Grécia, ele conheceu um grego quando ele passou em Creta, na ilha de Creta. Lembra que ele passou na ilha de Creta? Na ilha de Creta ele tinha conhecido um grego chamado Flávios. E Flávios descia todo ano para a Páscoa. Flávios era muito rico, e Flávios tinha uma casa bem grande em Jerusalém. E Flávios convidou Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus tinha chegado em Jerusalém, ele já foi lá atrás de Jesus e falou: não, vamos lá em casa, vai ficar lá em casa. Então Jesus ficava uns dias com Flávios e outros ele descia para Betânia com os discípulos. Os discípulos não ficaram com Flávio, na casa de Flávios, tá? Só Jesus. Os discípulos iam todos os dias, todas as noites para a casa de Lázaro. Jesus às vezes ia para a casa de Lázaro também, mas ele ficou um pouco mais com esse Flávios, porque ele queria doutrinar o Flávios. Quando o Flávios convidou Jesus para ir na casa dele, o Flávios ficou morrendo de medo. Por quê? Porque o Flávios, ele não acreditava ele não queria ser circuncidado, ele não foi circuncidado e ele não foi batizado também. Ele não estava muito afim dessas coisas, não. Por quê? Porque Flávios, ele era um homem assim, ele gostava muito de artes. E na casa dele, ele tinha arte que ele tinha trazido de todos os lugares que ele passava, em business, que ele era um homem que tinha negócios, ele achava uma coisa bonita, comprava e levava para Jerusalém. Então, na casa dele tinha estátuas, né, de Atenas, tinha estátuas Ele ia na África trazer aqueles negócios da África, que eu pessoalmente não gosto daquelas artes da África, não. Acho muito bizarro, muito esquisito, aquelas caretas, que estranho. Não gosto muito daquilo, não. E aí ele ficou receoso de que Jesus ia criticá-lo e que Jesus ia não querer ser amigo dele por causa das coisas que ele tinha, porque Jesus era judeu, tinha assim, né? Era um judeu praticante. E aí ele foi levando Jesus, falou: Jesus, pelo amor de Deus, é porque eu sou um artista, eu sou um colecionador de arte. E aí ele levou de cômodo em cômodo, né, para Jesus ver o que ele tinha lá. E ele apresentou aqueles cavalões, aquelas coisas, né, que ele tinha, aquelas estátuas de cavalos, aquelas coisas assim bem, aqueles candelabros, aquelas coisas muito bonitas que ele tinha, né, aquelas pinturas, aquelas artes que ele tinha. E aí, no final, Jesus falou assim: nossa, você tem uma casa bem interessante. Aí ele falou assim: nossa, eu estava morrendo de medo que você fosse me criticar por causa disso. Aí Jesus falou assim: olha, quando Moisés deu aquelas leis que não era para fazer nenhuma imitação de nada da terra, é porque o povo naquela época adorava tudo. Tudo para eles era um Deus. Hoje, a dispensação do meu Pai é diferente. Se você ama o Pai, se você tem uma comunhão com o Pai, você nunca vai adorar outras coisas. Você vai simplesmente adorar o Pai. E ele disse para Flávios que haveria no futuro, olha o que Jesus falou, que no futuro as pessoas teriam um conhecimento tão grande do Eterno que ela nunca iria adorar nada que não fosse o Eterno. Que todas essas expressões da beleza que o Pai criou na Terra, que isso seria uma coisa normal e natural. Olha o que ele disse. E o que nós temos hoje, gente? Né? Quantas peças de arte nós temos hoje? Na minha casa tem muitos. Aqui na casa da minha filha tem bastante lá dentro. A casa dela. Hoje a arte ninguém hoje sai adorando uma estátua né, que foi criada há 10 mil anos atrás. Ninguém fica adorando isso mais. Né? Hoje nós temos a consciência de que o Eterno criou tudo isso, então ele é o criador de tudo. Aquela coisa ali não cria nada. Esse sofá aqui atrás de mim não cria nada. Ele é uma criação nossa. Então, hoje, o Jesus falou isso para Flávios. No futuro, Flávios, isso aqui vai ser normal, natural.
E aí Flávio ficou entusiasmado. E Jesus doutrinou Flávio de uma tal forma que no final desse dia ele falou assim: eu vou para a Pela e vou ser batizado pelos discípulos de João. E aí ele selou o contrato com o Eterno dessa forma. É muito interessante. Está vendo como é que Jesus trabalhava? Era assim, de pessoa em pessoa. Quando o Flávio voltou para a Greta, o que você acha que ele fez? Ele foi falar essa mensagem do Eterno. Ele foi falar essa mensagem de Jesus de Nazaré. Ai, gente. É Jesus de Nazaré. E aí, vamos falar um pouco mais? Quando Jesus ia para a casa de Lázaro, ele doutrinava mais os discípulos, ele conversava mais com os discípulos tinham muitas perguntas. Eles queriam saber, por exemplo, sobre a família, por exemplo, o que você vai fazer? Nós podemos ser escravos, por exemplo. Eles queriam coisas assim, bem pé no chão, bem do dia a dia. Como é que uma família pode ser? E Jesus falou, gente, tudo é possível, tudo é concebível, tudo é possível de você fazer, desde que esteja em acordância com a vontade do Pai. Aí ele disse, os que são nascidos do Espírito, eles são como a folha que vai pelo vento. A folha não tem poder nenhum. O vento é que leva a folha. Quem é dirigido pelo Espírito é como uma folha que o vento sopra. Aonde o vento leva aquela folha, ela vai ficar. Essa era a mensagem de Jesus de Nazaré. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã, ou o que você vai fazer, porque o Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo. Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E o Espírito Santo é que vai guiar vocês, que vai mostrar para vocês esse caminho. Você só tem que assimilar o que eu estou dizendo para vocês, do reino do Pai. Que o reino do Pai não é daqui, que o reino do Pai é espiritual. Que a comunhão que você tem com o Eterno é aquela comunhão de saber o que o Eterno quer e amar o Eterno e obedecer aquilo que o Eterno está te mandando. E o que o Eterno mandou que você fizesse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo. Aí ele voltava tudo de novo, porque essa era a base da mensagem de Jesus. Era amor. E a base da mensagem daquela época era guerra. É claro que eles não iriam aceitar. É claro que não. Jesus, durante o período que ele esteve em Jerusalém, ele discursou nas portas de Jerusalém, do templo. Ele falava, os discípulos iam de formiguinha em formiguinha, e todas as pessoas que chegavam até Jesus, os gregos vieram para Jesus. Nicodemos veio na casa de Flávio para conversar com Jesus. Foi na casa de Flávio que Nicodemos veio, porque Flávio também era muito rico e conhecia, Nicodemos era muito rico e conhecia Flávio. Então todos os ricos daquela época vinham na casa de Flávio para conhecer Jesus. Por isso que Jesus ficou na casa de Flávio, porque ele queria atingir também a alta classe de Jerusalém. Tudo que Jesus fez tinha um objetivo, tinha um motivo. Ele não fez nada aleatoriamente. Mas como os fariseus e os saduceus começaram a ficar com raiva de Jesus e quiseram prender Jesus, porque, gente, Jerusalém estava cheia, e os discípulos ali conversando e falando das coisas que Jesus ensinava, que aqueles sacrifícios ali não era aquilo que o Pai queria, que o Pai queria que o sacrifício fosse do coração. E aí eles falavam as mesmas coisas que os profetas falavam antes, né? O que os profetas falavam? Que Deus tinha nojo daquele sacrifício, porque o sacrifício do coração não estava lá. O que ele falava? Ele falava, deixa eu ver se aqui ainda está bem. Ele falava o quê, gente? Que
o coração contrito era que o pai queria. O que o pai queria? Que a viúva fosse atendida, que o órfão fosse atendido, que não houvesse mentira, que não houvesse roubo. E os fariseus, por isso Jesus chamava os fariseus de sepulcro caiado. Por fora eles estavam certinhos, mas por dentro eles eram podres. E eles queriam ouvir isso? Não. Então eles começaram a perseguir Jesus. E aí o que Jesus teve que fazer? Sair de Jerusalém. Ele falou, não, vamos dar um tempo. Depois que terminou a Páscoa, depois que todo mundo foi embora, Jesus falou, então agora nós vamos sair de Jerusalém. E aí eles foram para Belém, o lugar que Jesus nasceu. Aí eles foram eles saíram de lá e foram para o sul da Judéia. Olha, no fim do mês de abril, os fariseus e saduceus começaram a ficarem enraivecidos contra o Master, contra Jesus. Aí ele decidiu deixar Jerusalém por um tempo. Aí eles foram para Belém e eles subiram para Hebrom. Foram nas vilas, né? Iam de vila em vila, fazendo o trabalho de formiguinha. Nesse período, ele está falando aqui que Jesus, nesse período, os discípulos começaram a ministrar para os doentes, tá? E Jesus foi para Engedi, eu fui em Engedi. Ele visitou os nazarenos, ele foi visitar, ficou com os nazarenos, na colônia dos nazarenos um tempo. Olha como é que Jesus era, gente. Onde João Batista tinha vivido, ele foi para os essênios, né? Para os nazarenos, para os essênios. E aí os nazarenos começaram a acreditar, né? Na mensagem de Jesus. Mas alguns dos nazarenos, porque os nazarenos eles eram bem radicais. E eles pregavam o jejum, né? Pregavam o jejum e a abstinência, e abstinência de bebida, de tudo. Eles eram completamente essênios mesmo. Tanto os essênios como os nazirenos, eles não casavam, por exemplo, né? Eles jejuavam demais, eles faziam, ficavam, eles abstinência completa de tudo que era prazer, de tudo então, como Jesus gostava do vinho, como Jesus era amigo dos publicanos e pecadores, como Jesus não tinha problema com quem estava doente, então alguns dos nazarenos e alguns dos essênios ficaram assim de pé atrás com ele, né? Eles eram mais pro lado de João Batista, que João Batista era assim. Mas tudo bem, cada um na sua, né, gente? Cada um na sua. E aí eles ficaram com esse pessoal nesse período. Eles ficaram por ali, ainda na Judéia. Mas depois disso, eles tiveram que subir para Galiléia de novo. E aí vai ser um outro período que nós vamos estudar no próximo vídeo. Tá bom? Essa foi a primeira visita de Jesus com os discípulos em Jerusalém, na Judéia. Ele e os 12. Já da primeira vez que Jesus foi para Jerusalém, já houve problemas com os fariseus e os saduceus e com o sinédrio de Jerusalém. Eles já ficaram de pé atrás e começaram a colocar espias, porque eles não queriam problema com Roma. Eles recebiam dinheiro de Roma. O sacerdote, o sinédrio de Jerusalém era assim com Roma. Eles não gostavam de Roma, mas pegavam os benefícios de Roma, entendeu? E não queriam contrariar o César. Não queriam contrariar, porque tinham medo. Isso acontece hoje também, né, gente? Londres está assim. Estão morrendo de medo dos muçulmanos, né, em Londres.
Aí estão aceitando tudo que eles fazem por medo, mas vão levar na cabeça. Como Jerusalém levou na cabeça. Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia. Tchau, tchau.